A redução da maioridade penal continua sendo alvo de debates por todo o país. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o assunto deve ser discutido em audiência pública ainda neste mês de maio. A proposta é da deputada Mara Caseiro, do PTB, e do deputado Rinaldo Modesto, do PSDB. E é com ele que nós vamos conversar agora. Bom dia, deputado. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Acordamos cedo hoje. Bom dia, Pio. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer grande estar aqui com você. Bom, essa discussão com relação à diminuição da maioridade penal, ela tomou conta do país, até porque a estatística mostra que quem está matando hoje é o menor. Qual é a opinião do senhor com relação a isso? Veja, Pio, na verdade nós temos aí duas correntes, né? Um que acredita que reduzindo a maioridade penal vai resolver o problema, esse fenômeno da criminalidade. E nesse grupo tem juristas, tem psicólogos, tem psiquiatras e tem uma boa parte da sociedade. Do outro lado, nós temos aqueles que dizem que o presídio brasileiro ele é a sucursal do inferno e que, na verdade, se não resolve o problema do adulto, né? Que tem uma estatística que diz que 60% das pessoas que estão no sistema prisional do Brasil, eles reincidem. O menor que está nas UNEs, na verdade, 30% pratica reincidência. Então isso significa que o presídio não resolve o problema. Então, aqueles que defendem que deve reduzir a maioridade penal embasado em alguns princípios, em alguns direitos já adquiridos. Por exemplo, o menor, ele com 16 anos, com a assistência dos seus pais, com a anuência dos pais, ele pode casar, ele pode votar de forma facultativa, mas ele pode votar, e se ele pode votar, se ele pode eleger o presidente da República, por que ele não pode cumprir aí também com essa questão do crime? Aqueles que dizem que não resolve o problema, alegam o seguinte: lá no presídio, como não resolve, na verdade esse menor ele vai ser aliciado pelos grupos, né, hoje criminosos, que é o PCC, no caso de São Paulo, que infelizmente irradiou para uma boa parte do Brasil, e no Rio de Janeiro, propriamente dito, lá temos o Comando Vermelho, e que na verdade vai aliciar essa juventude e ao invés de resolver o problema, vai aumentar a questão da criminalidade. Portanto, essas duas correntes. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um debate. Eu tenho uma opinião, inclusive essa opinião é compartilhada pelo PSDB, o partido do qual eu participo, que é de discutir a possibilidade da gente mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive o governador Geraldo Alckmin faz uma proposta de aumentar a permanência do menor infrator na UNEI, passando de 3 para 8 anos. Exatamente, o artigo 121... E isso resolveria, amenizaria? Como é que o senhor vê isso aí? Na verdade é o seguinte: o artigo 121, no parágrafo 3º, diz que a pessoa só pode ficar internada no máximo 3 anos. Então, na verdade, se nós aumentássemos esse tempo do menor internado para 8, que é a proposta do governo do Alckmin, eu acho que nós poderíamos aumentar isso para 10. Não precisaríamos mexer no Código Penal, nós não precisaríamos mexer na Constituição, porque tem um grupo de juristas, Pio, que diz que isso aí é cláusula pétrea, que não pode ser mexido. Então, nesse caso, nós alteraríamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudaria de 3 para 8 ou a 10 anos, e aí sem a progressão da pena. Ou seja, ele teria que cumprir teria que cumprir integralmente. No caso hoje vigente pelo adulto, ele cumpre 1/6 com bom comportamento, ele sai da cadeia e vai reincidir, é o que diz a estatística, que 60% voltam a praticar crimes dos adultos. Então eu acredito que nós poderíamos ter uma saída para essa questão que na verdade amedronta todo mundo. E é natural que cada vez que acontece um crime por um menor, a mídia, na verdade, isso é um dos mitos. É de que a maioria da juventude está fazendo, está matando, está roubando, e não é verdade. A estatística diz que esse número chega a 10% do índice de criminalidade que acontece no Brasil. É porque a atuação do menor num assassinato, ela repercute muito mais do que um adulto. Exatamente, aí que está o fenômeno. Passa esse conceito para a população que a juventude está realmente, de forma aleatoriamente, praticando a criminalidade. Por quê? Porque não é natural um menor
Na verdade, uma pessoa de 15, de 14, 16 anos está estuprando, está sequestrando, está matando. Por isso que esse fenômeno que passa dá conotação de que realmente eles praticam muito. E essa questão da mudança do Estatuto da Criança, interessante, foi pioneira aqui no Mato Grosso do Sul, na época que o Fábio Tradi era o presidente da Ordem dos Advogados, há 6 anos atrás. Ele defendeu essa tese e hoje a Ordem Nacional dos Advogados acredita que esse é o caminho. Eu vou para o intervalo, bem rapidinho, e volto continuando conversando aqui com o deputado Rinaldo Modesto. E o destino do Jonathan Celestrino, de 21 anos, conhecido como o Maníaco da Cruz, já está traçado. Em 2 semanas sai o diagnóstico psiquiátrico do jovem que matou 3 pessoas em 2008 em Rio Brilhante. Será determinado por meio de exames e observações médicas. Caso os transtornos, como a esquizofrenia, sejam evidenciados em laudo, ele deverá seguir para tratamento médico na ala psiquiátrica da Santa Casa. Mas se o diagnóstico for negativo para qualquer alteração psíquica, a Justiça deve determinar o que fazer com o jovem. E a possibilidade mais certeira é a soltura. Bom, deputado, a gente está vendo aqui um problema que ocorreu quando ele era menor, matou 3 pessoas, cumpriu 3 anos de UNEI, socioeducativo, para se recuperar. E agora a Justiça não sabe o que fazer com ele e nem o governo tem um hospital psiquiátrico para interná-lo para poder fazer o tratamento, caso se confirme o que os médicos estão falando. Como é que isso aí já se enquadraria, por exemplo, nessa intenção do PSDB de aumentar, digo PSDB por causa do governador Geraldo Alckmin, de aumentar aí de 3 para 8 anos a permanência do menor na UNEI, por exemplo? Com certeza, Pio. Na verdade, esse foi um episódio que chocou não só Mato Grosso do Sul, mas o Brasil. E não é o primeiro, né? A gente já viu vários casos envolvendo menor com crimes terríveis. E aí é que vem a sensação, né, da pessoa querer reduzir a maioridade penal, sendo que, na minha avaliação, não resolveria por conta de um sistema carcerário falido na sua plenitude. Este caso, por exemplo, se nós tivéssemos aí a mudança desse artigo 121, o seu parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 23 anos agora, esse ano de 2013, nós teríamos esse jovem 7 anos mais em regime fechado. Então, eu acredito que esta é a saída. Eu sei que as famílias que estão nos assistindo agora, inclusive aqueles que foram vítimas, né, devem estar pensando, poxa, isso é uma loucura, tem que reduzir mesmo. Eu vejo que nesse momento há essa sensação. Isso começou, por exemplo, na época do Índio Galdino, que 5 jovens, né, um deles tinha 16 anos, e na verdade ele acabou, os outros 4 cumpriram, só que até hoje ele tem que estar prestando conta para a Justiça. Agora, onde reduziu a maioridade penal, na grande maioria dos estados dos Estados Unidos, lamentavelmente o número de crimes cometidos por menor de idade aumentou, segundo a estatística da Unicef, em 7 vezes. Então eu vejo que aqui a saída não seria essa. Acho que a alternativa realmente seríamos a gente mudar o Estatuto da Criança e fazer com que, em vez de ser 8, que seja 10. Hoje é 3. Alckmin, o governador, quer que seja 8. Eu advogaria a tese de nós termos aí 10 anos, porque ele, sem a progressão da pena, esse adolescente ficaria mais tempo do que um adulto se recebesse a pena maior no Brasil, vigente, que é de 30 anos. Essa proposta que o senhor está falando aqui de 10 anos, aumentar de 3 para 10, pode sair dessa audiência pública que está sendo programada lá para a Assembleia? Olha, eu estou participando dessa audiência pública com a colega Mara. Ela já pensa diferente. Ela quer que seja reduzido a maioridade penal. Ela defende isso com muita veemência, né? Agora, como eu te disse, você ouve psiquiatra, psicólogo e jurista de um lado, é a favor. Você já encontra profissionais também, juristas, psiquiatras, psicólogos e uma boa parte da população que diz que não resolve o problema, porque todo mundo sabe, olha, o inferno é a prisão. Se lá é o inferno, se lá a pessoa entra primário e sai com o curso de PhD na prática de crime, com adulto, você imagina com menor de idade. Então é um assunto polêmico e eu acredito que esse debate vai ser importante para a gente estar até apresentando que hoje, filho, existe 21 propostas tramitando no Congresso Nacional. Quando o senhor acha que o Congresso vai pegar esse tema para poder votar? Na verdade, hoje existe a questão da discussão do Código Penal,
tem alguns absurdos, inclusive tem juristas querendo reduzir a idade do estupro de vulnerável, que hoje é de 14 para 12 anos. Eles defendem de que a população está muito evoluída, que a criança de 12 anos que ainda está entrando na fase da puberdade já sabe o que pode e o que não pode. Então, na verdade, na minha avaliação, eles querem institucionalizar na íntegra a pedofilia no Brasil. Como que vai liberar o sexo com consentimento com a criança de 12 anos? Eu acho que fazer apologia, aí, na verdade, a prática da pedofilia. Existem outros temas discutindo aí na questão da reforma do Código Penal. E dentre essas discussões, existe a questão da redução da maioridade penal. Eu acredito, Pio, que o que acontece no Brasil é que cada vez que acontece uma atrocidade envolvendo o menor, aí vem esse tema. E a estatística diz que a população, na sua grande maioria, quer redução, porque é no calor da emoção, é a mídia que fomenta muito isso, mas a estatística que eu tenho diz que, na verdade, os crimes contra a vida de 100%, apenas 10% é envolvido o menor. Então, é o fenômeno dessa questão da mídia, né, do calor da emoção, é que dá a impressão que tem a população jovem cada vez mais cometendo crimes. Aí, no caso, a gente colocaria a droga no meio, né, que também é um grande alavanca para esse tipo de crime, né? Normalmente o menor, quando não tem para consumir, ele acaba matando para poder vender, roubar e consumir droga. Esse aí, Pio, é um outro fenômeno que, lamentavelmente, também tem juristas que defendem no Congresso, na reforma do Código Penal, a mudança da lei de drogas, que é uma lei importantíssima, de um lado, que fala sobre a questão da prevenção, da ressocialização, da prevenção, só que ao mesmo tempo está fazendo apologia, querem liberar para o usuário o plantio no seu quintal e estocar para uso de até 5 dias. Na minha avaliação, também nós vamos estar aí fazendo apologia ao uso desenfreado das drogas, e este é um dos piores problemas e é a porta de entrada para a prática da maioria dos crimes ocorridos na nossa sociedade, a questão da dependência química. E que o Brasil não se preparou para essa realidade, tratou o tema como questão de polícia, e hoje a Organização Mundial de Saúde o vê como questão de saúde pública. Portanto, o governo federal, estadual e municipal e a sociedade como um todo, de mãos dadas, tem que trabalhar com afinco, com um tempo muito ágil, para que nós recuperemos boa parte da juventude e que previnamos aí o nosso futuro, que é as crianças e adolescentes de hoje. Muito bem, eu agradeço a presença do deputado Rinaldo Modesto comigo aqui no programa agora, falando aí sobre esse tema que a Assembleia Legislativa vai discutir numa audiência pública. Deputado, obrigado aí pela presença do senhor. Eu que agradeço, Pio. Bom dia para todos os telespectadores.